Como você faz para superar um término de relacionamento? Hoje eu tô aqui com um super especialista que é o Fred Matos. Olá, Fred. Tudo bem, prazer estar aqui falando com você desse assunto bom, interessante, desafiador. E que tormenta muitos homens, né? Galera tem Muitos. muito problema com isso. Mas hoje, Fred, a gente vai fazer a boa pra galera, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou tarado por infográfico. Eu adoro, Sou louco por infográfico. Sou Eu louco gosto por também. coisa em smartboard, essas coisas assim. Então a gente vai fazer um organograma de como se recuperar após um término de namoro, tá? Então aqui, ó, eu separei por 3 momentos e o Fred vai dar pra gente Ótimo. 3 dicas pra cada um desses momentos. Logo após o término, que é aquela coisa lá, tipo, o dia seguinte do término, assim, os dias seguintes, né? Aí depois o segundo tópico é primeiras semanas, que já não é mais novidade, né? Você já tá ali nas primeiras semanas do relacionamento. E a terceira ali, que os meses, passou um mês, passou 2 meses, a coisa já decantou lá, já desceu, não é mais novidade pra ninguém. Então hoje aqui eu e Fred Matos vamos separar aqui, ó, 9 dicas pra você superar e praticar num término de relacionamento. Fred, qual que é a primeira dica que você daria aqui, ó, logo após o término? Essa, logo após o término, eu colocaria perder a dignidade, assim, um pouco. Eu acho que a primeira coisa é soltar qualquer ilusão de controle que você tem, sabe? Ficar derrotado no sofá mesmo. Uma coisa meio, não sei, não entendi, sabe? Pessoa que foi atropelada pelo caminhão, perder a dignidade. Acho que é bonito, é um momento que a gente merece não ter nenhum senso de onipotência, grandeza, então vai bem. Homem tem muita dificuldade com isso, né, Fred? Dessa coisa de sentar, Muito. de chorar, de até ser vulnerável, né? Até sozinho o cara tem vergonha de ser vulnerável, é muito doido, né? Exato. E é um processo super importante, né? Porque chorar nessa hora é sim você ter autopiedade, você dizer que a vida não é justa com você, que você não merece, que Deus não te ama. É a hora de você ser autopiedoso mesmo, porque é isso, você tá triste, é dar voz à tristeza. Porque quando você não escuta essa tristeza, todas as dicas das semanas e meses depois, elas vão ter a tendência a não ter aderência, sabe? Você vai tentar fazer várias coisas, vai ficar rodando em falso, porque aquele trabalho de base que você tinha que ter feito, você não fez. Perder a dignidade é um bom começo. Boa. Qual que é o próximo tópico que você daria aqui, Fred? Acho que na sequência vale a pena procurar pessoas de confiança, assim, pra ter por perto. Então é aquele momento em que você já perdeu um pouco a dignidade demais, deixou de tomar banho, já tá vencendo um pouco ali, aí você tira a cabeça um pouco da miséria e vai procurar aqueles elos de confiança para começar de novo, né, a falar da sua indignidade. Pô, tô mal, não queria estar aqui. Só ser ouvido, isso tem um efeito terapêutico interessante, assim, de você se sentir minimamente amado por alguém e, portanto, lembrar que você tem algum valor, tendo em vista que depois de um término a gente acha que a gente tem 0 valor absoluto. Então, procurar pessoas, confiança faz bem. E falar faz bem também, né? Às vezes a gente poder expressar o que a gente tá falando. Falar faz bem, falar muito não faz tanto bem. Então a gente também tem que ter um equilíbrio entre falar um pouco, mas também não ficar se repetindo centenas de vezes, porque às vezes a gente incorpora, né? Nas fases em que a gente está sofrendo muito, isso é uma coisa importante de falar. Quando a gente está muito sofrendo, o nosso cérebro está muito aberto e vulnerável a certas afirmações. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ficar se autoflagelando muito e ficar com aquilo encalacrado na nossa cabeça depois, porque o nosso cérebro está absorvendo toda a informação. Porque no fundo a crise é um momento em que o cérebro está muito alerta, porque ele está querendo se readaptar.
Então toda a comida que você der para ele vai absorver. Por isso é um cuidado que a gente tem em situações de trauma, que é não ficar puxando da pessoa que foi traumatizada muita informação do que aconteceu, porque a gente não quer que aquilo fique instalado no hardware da pessoa infinitamente. Então, falar, mas não ficar se remoendo e se repetindo muito. Boa. Qual que é aqui, ó, terceira dica logo após término? Acho que uma terceira coisa para fazer talvez seja começar, eu brinco que é deambular emocionalmente. É você sair meio que sem um rumo certo, olhando coisas meio vagamente, ficar naquele estado um pouco zumbi curioso, assim. Não sei se dá pra dizer algo nesse sentido. Como é que é a palavra? Deambular? Deambular? Deambular. É uma coisa assim que você tá andando, meio chutando a pedra na rua, meio olhando pros lados, você não sabe direito pra onde você vai. Então você vai ver um filme, não sabe se vai ver o filme até o fim. Você vai na academia, não sabe se faz a série toda. Você fica meio quase fazendo um monte de coisa. Fica deambulando, como se tivesse um zumbi um pouco... É o que eu falei de zumbi curioso. Você tá meio curioso, mas ainda você tá meio morto ali um pouco por dentro. Então é um jeito de você se pôr em movimento, ainda que você não tenha muita clareza do que você vai fazer depois. Então, pôr um pouco de movimento logo no começo ajuda a sair daquela nhaca absoluta. Sabe o que eu gostei aqui, Fred, desses tópicos logo após término que você colocou, que eu achei mais interessante? Que nenhum deles é algo muito... Como é que eu posso falar? Algo muito tátil. Não é algo muito... Pegue a receita de bolo, sabe? Bata 3 ovos com 3 colheres de farinha. Porque eu acho que é um pouco... A gente, homem principalmente, a gente tem essa coisa muito do... Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. O que eu preciso fazer? Me dá a bala de prata, me dá a dica do que eu vou fazer agora. E acho que esses 3 tópicos aqui, principalmente nesses primeiros dias, eles têm muito mais a ver com você lidar com você mesmo, né? É um processo, né, é um processo de você... Não é nem aceitar ainda, mas é você olhar na cara da derrota. A gente não vive isso com maturidade, né? Então, olhar para a cara da derrota é importante, porque se você não vê que você perdeu, você não consegue seguir em frente com qualidade. E aí você vai ficar ali meio morto-vivo mais tempo do que precisaria. Então você vai ficar tomando bebida, remédio, farra, mulherada. E aquilo vai ter um efeito meio simulado de bem-estar, mas assim, aí você não vai conseguir seguir em frente. Você não vai ter olhado para o que de fato aconteceu, que foi acabou, você teve parte naquilo e você precisa fazer algo com a sua vida daqui em diante. Né? Então, ó, agora passaram os primeiros dias, já estamos nas primeiras semanas. Qual que é a primeira dica aqui para as primeiras semanas, Fred? Eu acho que nessas primeiras semanas acho que vale colocar um pouco, movimentar o corpo, assim, sabe? Começar a mexer no corpo já é uma coisa que é interessante. Você vai lá, faz alguma, sabe? Nem que seja caminhada, uma corridinha, retoma algum tipo de movimento para respirar, porque esses primeiros dias são muito sufocantes. O corpo dói, o peito, essa parte do peito que tem o timo, né? Dói, fica tenso, tudo tenso. Então, quando você vai fazer algum tipo de atividade, que seja atividade leve, né? Yoga, alguma coisa que te coloque a ter mais flexibilidade do que necessariamente força. Porque, de novo, a gente não quer criar uma ilusão de controle. Para mim, esse é o ponto central de um luto bem feito, é você sustentar o estado de ambivalência emocional. Não é bom logo de imediato você sair com uma sensação de vitória, superioridade. Isso não vai fazer você emocionalmente ficar bem a médio e longo prazo. Então a gente está pensando em ações curativas e preventivas para o futuro. Então, a gente não quer ter a sensação de que está tudo bem logo de imediato. Por isso que não é nada muito efetivo se a gente parar para pensar. Não é nada que você faça que vai resolver de fato. Mas a galera já sabe aqui, ó, começou a se movimentar. Cupom Genética na Growth. É o nosso cupomzinho aqui, ó. Creatinazina, wheyzinho pra dar aquele gás ali, ó. Pum, já funciona bem. Eu gosto de movimentar o corpo também, porque eu acho que
principalmente em aulas coletivas, Fred, porque eu acho que acaba sendo um lugar bom pra gente refazer nossas amizades, né? Eu sinto que às vezes, principalmente homem, ele se isola muito ao longo de um relacionamento e ele termina, ele às vezes olha e fala assim, pô, meus amigos começaram a namorar, casaram, mudaram, eu tenho mais o mesmo círculo de amizades. Então, às vezes, ele vai fazer uma luta, ele vai fazer uma corrida, ele vai fazer um pilates, uma yoga, uma academia, crossfit, isso acaba colocando ele em contato com pessoas, né? E acaba sendo um exercício de socialização muito legal, né? Como se você estivesse saindo... Você fala, termina um relacionamento, você sai meio ermitão da caverna, sabe? Então você precisa voltar aos poucos e lembrar como é ser um ser humano, né? Exato. E aí eu acho que vale, na segunda dica, devagar reconectar os laços fortes. Nos primeiros dias você vê que é procurar pessoas. Nas semanas já é reconectar com laços fortes, que são aquelas pessoas que vão fazer você pensar de um jeito mais interessante. Porque você já... nas primeiras semanas você já não vai estar mais tão miserável, mas não vai ser aquela pessoa que vai passar pano pra você, mas também ela não vai te atacar. Então ela vai saber ter um equilíbrio entre falar, cara, posso falar a verdade? Aquela hora do posso falar a verdade? Uhum. Tinha coisas que eu vi ali no seu relacionamento, cara. Pensa um pouco, né? Lembra aquele dia, tava todo mundo junto, aí você falou um negócio dela, expôs ela, todo mundo ficou com aquela cara meio... Sabe, se às vezes dava uma provocada nela, coisa que a gente via de fora. Não sei o que vocês faziam dentro de casa, assim. Pô, isso era meio puxado, assim. Né? Às vezes a gente até falava, caralho, fulano fez tal negócio e tal. Então, assim, essa é a hora de repente, ter por perto aquelas pessoas que vão trazer alguns insights interessantes, mas não vão te atropelar completamente, te deixar mais derrotado. Boa! E aí, terceiro tópico, Fred? Terceiro tópico é começar a fazer um processo de autoexploração, assim. Na prática, o que vai acontecer é que essa autoexploração costuma se dar tendo outras pessoas como ferramentas. Não é a melhor das coisas, mas autoexploração no sentido assim, puxa, o que eu gosto, né? Que bicho que eu sou, onde eu me perdi, onde eu me encontrei, o que eu descobri a meu respeito nesse relacionamento, o que eu abri mão que eu não deveria abrir. Então é aquela fase que você começa a olhar para o seu corpo, né, ver o que você gosta, não gosta, na sua personalidade, o que você faz que de repente você queria melhorar. Então nessa hora que você vai começar a pensar, sei lá, em leituras, alguma coisa contemplativa, meditação, terapia. É nessa fase que você vai começar a considerar que... Você vai começar a entender que você tem um trabalho de médio a longo prazo que é importante, assim, que precisa ser feito. Não vai adiantar você fingir que não tem que fazer. Eu acho curioso, porque isso que você falou leva a uma linha de diálogo que é muito comum em pós-término de relacionamentos, que é, nossa, meu ex mudou, né? Parece que é outra pessoa agora. Parece que eu nem conheço aquela pessoa que eu namorei, né? Porque às vezes é um processo da pessoa mesmo se redescobrir, né? Porque você... É muito doido, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Sobre individualidade dentro dos relacionamentos, de evitar perder essa individualidade. Mas é difícil não perder essa individualidade às vezes, né? A gente tá tão preso dentro das relações que a gente se entrega dentro delas, né? Porque a gente perde no amor romântico, a gente acha que um bom modelo de amor é você se diluir na vida do outro. Então aí você come o que o outro come, você fala a língua do outro, você vai frequentar os mesmos ambientes que a pessoa tá. Só que isso, quando vai vendo no médio e longo prazo, você perde a noção de que você gostava de fato, e quando você vê, vocês estão imersos numa coisa híbrida que não é nem você nem o outro, e quando termina tá todo mundo desorientado. E inclusive o paradoxo, quando você se desconecta de você, porque não tem problema mudar, eu não acho que tem problema mudar. Tem homem que leva uma vida muito ruim, assim, quando não tá em relacionamento. Então, se carrega em hábitos ruins, em vícios, e quando entra no relacionamento, a pessoa, às vezes, entra num eixo, né? A parceira apresenta hábitos mais interessantes, mais saudáveis, então não tem problema mudar. O problema é quando a pessoa faz esse processo de mudança
sem o entendimento do que faz sentido para si mesmo. E aí a pessoa se despersonaliza e isso induz ao término do relacionamento, porque a pessoa não sabe o que é, ela não sabe o que ela tem a oferecer, e isso começa a causar confusão, e aí as pessoas acabam se desgostando de quem elas são e sobrecarregando o outro. Costuma ser motivo de término. É quando termina, a pessoa vai se relembrar do que ela é, do que ela quer e de caminhos possíveis. Então, por isso que é importante se autoexplorar. E agora chegamos aqui, ó, meses depois. Já estamos no primeiro mês, segundo mês. Eu fui muito duro, né, nessa lista aí, colocando sair com pessoas nos meses depois, né? É que a gente tinha outras coisas que são essenciais. Lógico que a gente não vai fazer uma coisa... Não, vou esperar esses 6 primeiros itens. Vai acontecer, né? Mas conhecer pessoas, do ponto de vista afetivo, sexual... né? Dates, vamos colocar assim. Voltar à pista um pouco. Cair na pista um pouco. Mas com calma. Com calma. Pô, mas um mesinho é um prazo bom, né? 1 mês, 2, é um prazo bom pra voltar a pensar em se relacionar, pô. Não, assim, não tô nem falando de se relacionar a princípio. Eu tô falando assim, conhecer caras novas e ver o que tá acontecendo. Ver o que você gosta ainda, o que você não gosta. Muitos homens se queixam quando estão em relacionamento que se sentem presos e se sentem presos numa dinâmica que eles próprios construíram, né? É bom lembrar. Então, quando termina, vale a pena, assim, né? Que tipo de pessoa que eu gosto, né? Então, vale a pena você entender a textura das pessoas. E nesse caso, não é que você está usando as pessoas, porque pode ser que você conheça alguém que te encante, mas é meio que entender os contrastes. Você normalmente vai encontrar com outras pessoas que provavelmente estão no mesmo pique, né, que você. E aí você vai vendo, né, pô, eu gosto de uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, gosto de uma pessoa mais sociável ou mais caseira. Você vai sentindo, né? Uma pessoa mais intensa, uma pessoa mais tranquila. Então essa fase é uma fase boa de você começar a entender o que te conecta afetivamente para fazer futuras escolhas. É curioso também isso que você falou, Fred, porque muitas pessoas quando vão voltar pra pista também, você falou de conhecer, eu vou dar um exemplo. Eu namorei 5 anos e aí eu fiquei solteiro. Em 5 anos, cara, a dinâmica da vida de solteiro, ela... Mudou muito. Mudou muito. E aí você tem uma série de aplicativos, Bumble, Tinder, aí o Tinder era legal, já não é mais legal, aí o aplicativo era legal, já não é mais, e aí os rolês das pessoas, as baladas, as dinâmicas, onde vai, como fica, os jogos. Então às vezes se voltar pra pista também, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco dessa paciência, porque acho que as pessoas às vezes querem jogar um jogo novo com regra antiga, né? Então tem um momento também de uma aclimatação, né? Vamos olhar um pouco assim, como é que estão as coisas. E uma coisa importante também, que é testar novas possibilidades suas. Porque às vezes você também tem um script de viver que... Será que não é bom testar alguma outra coisa? Será que você pode de repente ser uma pessoa mais displicente? Deixa eu tentar ser uma pessoa mais regrada, vamos dizer assim, mais cuidadosa. Ou sou uma pessoa muito dominante? Vamos ser uma pessoa mais colaborativa, vamos dialogar mais. Sou uma pessoa muito, né, presa na minha própria cabeça. Então vamos aprender a compartilhar mais certos pensamentos e mesmo também explorar possibilidades da sexualidade. Será que eu sei tudo? Será que eu sei tudo sobre sexo? Né? Eu até nesses últimos tempos eu estava desenvolvendo um projeto nesse sentido de ajudar as pessoas a explorarem essa dimensão, porque as pessoas vão no garantido, assim. Elas vão no jogo que elas supõem que funcionou e não funcionou, que acabou. Assim, vai testar, vai ver, vai aprender, vai descobrir coisas, vai trocar, vai descobrir na troca. E acho engraçado também porque tem uma coisa que a gente fala pouco, que assim, que são os saltos temporais que acabam tendo, né? Então, por exemplo, começou a namorar uma garota com 19 anos. Vamos pensar que você namorou 4, 5 anos.
a vida de solteiro de quem tem 18, 19 anos pra quem tem 25, 20 e poucos é diferente. A vida solteiro de uma pessoa que tá na faculdade é completamente diferente de uma pessoa aos 30. A vida de solteiro de uma pessoa aos 40, 50 é completamente diferente da dos 25. Então, às vezes, você precisa entender também como é que é aquele mundo. E tem um tempo, né, de aclimatação, né, de você olhar e falar, tipo, como é que é a dinâmica da solteirice nesse tempo, como as pessoas se relacionam. Por exemplo, eu fiquei solteiro com 30 anos, aí tive um relacionamento de 12 anos, ou seja, com 43, eu tive um relacionamento de 12 anos e uma filha de 7. Cara, é completamente diferente essa nova vida de solteiro daquela anterior, porque é outro rolê, você precisa organizar outras coisas. Às vezes quando você fica solteiro, sei lá, você vai morar num beco qualquer, num bueiro que você se enfia e qualquer coisa serve. Mas não, eu tive que ir lá organizar minha vida, ter minha filha, a guarda. Eu queria ter o mesmo tempo com a mãe, comigo. Então assim, você vai estruturar outras tantas coisas até você se reabilitar para essa dimensão. Então assim, fatos, são ciclos completamente diferentes. Boa. Próximo tópico, Fred. Eu acho que fazer descobertas de hobbies, vamos colocar assim. Eu acho que essa fase é uma fase em que você vai descobrir habilidades, você vai descobrir gostos, você vai descobrir ações, você vai desenvolver, você vai inventar, você vai fazer coisas que você nunca fez na vida, coisas que você ficou passando vontade e não fez por preguiça. Então essa é uma coisa importante de fazer, de mexer com a própria vida. Então, quer fazer alguma atividade, alguma arte marcial, quer fazer algum tipo de habilidade manual. Eu lembro que eu fui fazer marcenaria, Muay Thai, eu fui fazer pintura, eu fui fazer um monte de coisa, aula de tiro, inventei de tudo pra ver o que eu, sabe? Coisa que você vê, assim, em filme e fala, vou tentar. Então eu lembro que eu fiz uma lista e foi muito bom, assim. Você vai se descobrindo coisas e faz viagens. É muito rico esse momento de autodescoberta. Você volta à infância um pouco. É gostoso, né? Gostoso. É gostoso. E algumas coisas ficam, outras vão embora, outras depois você vai retomar. Eu tenho vontade de retomar daqui a anos marcenaria. Uma coisa que eu fiquei com isso dentro de mim. Então, você fica com presentes pra você mesmo guardado pro futuro depois. E aí falta o último aqui, ó, pra gente terminar nossa lista. Qual que você acha que é a última etapa aqui, Fred? Eu acho que daí é uma etapa mais uma consolidação do desenvolvimento pessoal. Aí é a hora que você precisa levar a sério mudanças pessoais. Porque nas primeiras semanas, autoexploração, né? Lá logo após término era deambulação, né? Você vê que tem coisas meio comuns aí agora que eu tô olhando. Então, o terceiro item do logo deambular, o terceiro item das primeiras semanas é autoexplorar. Agora, mês depois, é consolidar mudança, sim. Então, agora é hora de levar a sério as transformações que você precisa ter. Falar, cara, isso eu preciso mudar, isso não dá pra ficar fingindo que não tem. Esse meu jeito possessivo precisa mudar. Essa minha displicência com certas coisas. Minha falta de cuidado com o meu espaço, com o meu corpo precisa mudar. Tem coisas que precisam mudar. Então, não adianta você fingir que não é. Então é quase como se fosse uma renovação espiritual, assim. Uma coisa meio mais profunda que você vai levar para a vida. Quem eu quero ser na vida, né? O que me faz feliz? O que eu tenho para contribuir nesse mundo? Como eu faço para parar de ser um parasita que só pensa em si mesmo? Então essa é uma fase bonita que é o despertar da pessoa. Então isso vai ser possível nessa fase mais médio para longo prazo. Maravilha aqui, ó. Então só pra gente revisar aqui, ó. Como se recuperar de um término, logo após o término, perder a dignidade, procurar pessoas, deambular sentimentos. Nas primeiras semanas, movimentar o corpo, reconectar laços e autoexploração. E meses depois, voltar pra pista, descoberta de hobbies e consolidação da mudança. Fred, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer enorme poder contar com você por aqui. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Fred, vou deixar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E é nóis. Valeu! Abraço.